O Vasco tem também informações importantes, vamos trazer tudo e inclusive quero falar sobre a situação do Léo Jardim. Tem muita gente me perguntando, Wellington, já renovou, já assinou? Então a gente vai explicar tudo isso aqui no nosso canal Wellington Campos FC. O time ganhou folga neste domingo, até porque assim que voltar os campeonatos o negócio vai ficar jogo em cima de jogo, né? E o Vasco vai enfrentar no próximo dia 5, lá na Arena das Dunas, em Natal, o Montevideo Wanderers. Esse jogo, repito, dia 5, oportunidade dos vascaínos aí do Nordeste de ver o Vasco, principalmente os nossos amigos do Rio Grande do Norte. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. A Arena das Dunas é um dos estádios mais bonitos e agradáveis construídos para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Gostei muito das vezes que eu fui à Arena das Dunas, lá em Natal. 3 jogadores do Vasco, né, foram campeões mundiais em 1958 na Suécia. Quem era daquele time de Pelé, Garrincha, Zagallo, Didi? Era o Bellini, o Vavá e também o Orlando. Esses 3 aí estavam na Copa de 1958. Estamos chegando a completar 67 anos daquele título. Então é importante contar também quando o Vasco tem jogador na equipe campeã do Brasil. Falar em campeão, no Sub-16 o Vasco venceu o Flamengo na Gávea 2-0 e conquistou o título estadual. O Vasco tinha vencido a primeira e no chamado placar agregado ficou então 5-1. O Vasco fazendo um belo trabalho de base. E já que eu falei em trabalho de base, o técnico Fernando Diniz já observou 11 jogadores, tanto do Sub-17 como do Sub-20. Isso é extremamente importante, gente, porque ele vai tomando conhecimento do grupo que ele tem. Ele tem um olhar clínico importante, né, de descobrir os jogadores, e isso ajuda demais a equipe do Vasco da Gama. Hoje, dia 29 de junho, é aniversário do presidente Pedrinho. Então, um abraço para o Pedrinho, boa sorte, saúde, para que ele continue comandando aí o Vasco da Gama e, quanto antes, consiga resolver a questão da SAF e também do estádio. Está todo mundo querendo saber quando é que vai começar a construção do novo estádio de São Januário. Então, é um assunto importante, está com o Pedrinho, está com a sua equipe e que vai ser tratado, né, já num futuro breve. E notícias da SAF, muita coisa anda saindo, mas por enquanto o nome do investidor não foi anunciado. Vou vender pelo preço que eu comprei. Eu ouvi alguém falar que se trata de um grupo que quer entrar no futebol, mas não é ligado hoje ainda ao futebol e quer investir no Vasco da Gama. O importante, gente, é ter aí uma parceria para ajudar o Pedrinho, ajudar o Vasco da Gama a montar uma equipe forte. Vai dizer que não ficou, né, uma dorzinha de cotovelo de ver o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras no Mundial de Clubes. O Vascaíno não gostaria de estar? Lógico que gostaria de estar, né? Wellington, mas agora a gente está fazendo uns memes aí para os botafoguenses, para os rubro-negros. Isso faz parte do futebol, mas eles estão trazendo o avião cheio de dinheiro. Essa é a grande verdade. E como eles foram eliminados, deixaram de faturar mais 72 milhões de reais no Mundial. E o que mais que eu quero falar aqui? O lateral Leandrinho, que está no Al-Shabaab
lá da Arábia Saudita. O contrato dele termina amanhã. E ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro, lateral Leandrinho, para ser reintegrado ao Vasco da Gama ou ser novamente emprestado. Então vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz e a comissão técnica do Vasco nesse sentido. Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. Por lá, cravam que Pablo Verratti, atacante do Vasco, pretende ser presidente do Belgrano numa eleição marcada para 2027. Confesso que por essa eu não esperava. Embora o Verratti tenha 36 anos de idade e seu contrato com o Vasco se encerre em dezembro do ano que vem, não imaginava que ele já estivesse pensando no pós-carreira, até porque seus números seguem sendo muito bons. 31 partidas, 19 gols e 2 assistências. Relação do Verratti com o Belgrano é das mais importantes. Ele passou pelo clube entre 2020 e 2023, quando se mudou para o Vasco da Gama em busca de dinheiro, compensação financeira no Brasil muito superior à do seu clube do coração. Só para completar em relação ao Vasco, contar que Gianluca Nani, diretor de futebol da Udinese, descartou qualquer tipo de negócio com o Vasco por Brenner, o atacante revelado na base do São Paulo, com passagens por Fluminense, entre outros clubes, vive fase de baixa na Itália, dando a impressão de que poderia se mudar para times do Brasil. O Vasco teria sondado e esse dirigente descartou qualquer tipo de negócio. Se você acompanha os jogos na América do Sul, certamente vai se lembrar de Juan Quintero, meio atacante colombiano baixinho, com passagens por River Plate, seleção colombiana, entre outros, atleta que pertence nesse momento ao América de Cali. E é o América de Cali quem foi o responsável por promover uma novidade importante. O time está sugerindo o Quintero para clubes brasileiros, tudo porque o América de Cali alega não ter capacidade financeira para manter o jogador, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares. Quintero foi pego de surpresa com a novidade, até porque alega ter aberto mão de bastante dinheiro quando da transferência para o futebol colombiano. A verdade é que o Quintero, com a bola nos pés, é muito bom jogador, mas no momento sem bola sua contribuição é bem pequena. Chegaram a sugeri-lo para o Palmeiras, embora o Verdão não confirme e não demonstre qualquer intenção em fechar com o jogador, que hoje tem 32 anos de idade. Quero falar agora sobre as negociações entre Corinthians e Igor Coronado para rescisão do contrato de forma amigável. Igor Coronado tem vínculo com o Timão até dezembro, mas todos os problemas que você pode imaginar existem nessa relação. O principal deles, a questão futebolística. Coronado não conseguiu vingar com a camisa alvinegra. Desde que foi contratado em janeiro do ano passado, 67 partidas, só 7 gols e 5 assistências, muito mais reserva do que titular durante todo esse período. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu seu camisa 10 que se imaginava. Para piorar, ele ganha 2 milhões de reais por mês, segundo o maior salário do elenco, só atrás do Memphis Depay. E aí, só para bagunça ficar completa, Corinthians lhe deve cerca de 10 milhões de reais. São 8 milhões em luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e mais 2 milhões de reais a Rafael Brandino, empresário do jogador, como parte de um pagamento de comissão. Diante desse cenário, o Coronado e o Brandino procuraram o Corinthians para tentar discutir a rescisão do contrato de forma amigável. Os caras não vão abrir mão de nenhum centavo do que já venceu, mas estariam dispostos a ficar sem receber a grana que o Corinthians ainda tem a pagar pelos próximos meses. Chegaram a dizer que Vasco e Santos têm a intenção de contratar o Coronado. Acho difícil que esse negócio aconteça, especialmente por causa das cifras. Nem Corinthians, não, melhor, nem Santos nem Vasco hoje tem capacidade para investir tanto dinheiro num único jogador. A maior lógica seria de o Coronado voltar para a Arábia Saudita, onde tem enorme cartaz. De qualquer forma, o bom para o torcedor do Corinthians é que essa negociação aconteça o mais breve possível, até porque o Coronado não entrega em campo e certamente economizaria, garantia um enorme alívio na folha salarial alvinegra. Bora falar agora sobre um investidor avançado no Vasco. Na última quinta-feira, o vice-presidente jurídico do clube, o Felipe Carregal, deu uma entrevista ao meu amigo Fábio Azevedo, que repercutiu pra caramba. A principal frase, a frase que fez enorme barulho, abre aspas, ainda não houve proposta concreta, mas tem sim um investidor avançado. E por avançado ele dizia em relação à fase de análise de documentação financeira. Foi o suficiente para que vários torcedores do Vasco já se imaginassem com um novo dono em relação à SAF do clube. Não é esse o estágio. O que o Felipe estava dizendo é que desde o início do processo, comandado pelo Pedrinho, não houve nenhuma proposta oficial com cifras e algo desse tipo. Mas existem uma série de interessados que assinam o NDI, que é um documento confidencial.
Depois da assinatura, esses interessados eles recebem toda a documentação para análise da parte financeira, jurídica, enfim, para eles entenderem um pouquinho da realidade do clube. E segundo o Felipe, há um investidor que já está terminando as análises e avaliações para apresentar num futuro não muito distante uma proposta oficial. Essa oferta deve vir, se tudo correr bem, nas próximas semanas. Não é nada muito próximo de ser fechado, não dá para dizer que o Vasco está em vias de ter um novo dono. Há ainda um longo caminho, mas ao menos uma discussão um pouco mais quente que já passou das fases preliminares. Só para completar, em relação ao Vasco, contar que o Cruz Maltino se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro e espera anunciar o fico, de forma agora definitiva, de Felipe Coutinho nos próximos dias, talvez no máximo até o dia 7 de julho. Então é isso, minha família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas, para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil, o Cruz Maltino. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do clube Cruz Maltino. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos que vamos.